Hello, América! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje completando essa trilogia dos nossos 3 vídeos iniciais, em que eu vou contar como foi a nossa experiência em trazer a nossa gata, a Zarra, aqui para os Estados Unidos. Bom, gente, sem mais delongas, né? Eu quero contar para vocês como que foi, né, a nossa experiência de trazer a nossa gata para cá. E é claro, já reforçando, de acordo com a nossa experiência. Existem requisitos, né, que nós devemos cumprir para trazer um animal para os Estados Unidos, mas eu vou contar tudo para vocês aqui de acordo com aquilo que nós vivenciamos, né, na nossa mudança para cá. Bom, para começar, enquanto eu estou falando aqui, eu vou pedir para minha produção deixar aqui algumas imagens da Zarra para vocês verem. É uma gatinha de 4 anos que está com a gente desde o começo de 2021. E quando nós iniciamos o processo, né, de migração aqui para os Estados Unidos, nós já considerávamos trazê-la conosco. Uma outra coisa importante é que trazer um gato para os Estados Unidos é muito mais simples do que trazer um cachorro, tá? Então, se você está vendo esse vídeo, mas você tem intenção de trazer um cachorro, eu sugiro que você pesquise conteúdos a respeito de cachorro, porque existem realmente diferenças no processo entre esses dois tipos de animais. Começando, quais são então os requisitos básicos para você trazer um gato para os Estados Unidos? O primeiro é que o gato deve ter no mínimo 90 dias de vida. Pode? E a vacinação antirrábica do gato deve ter sido feita com, no mínimo, 30 dias de antecedência do embarque de vocês aqui para os Estados Unidos. Uma outra coisa importante também é que o gato deve ter a sua carteira de vacinação também toda preenchida e com as datas das vacinas que ele já tenha feito. Inclusive, a vacina, né, da raiva deve constar, então, na caderneta de vacinação do gato, com o carimbo do veterinário, com a data em que foi aplicada e com aquele adesivo do lote da vacina. Essas informações são muito importantes e sem ela você não consegue emitir outros documentos que eu vou falar daqui a pouco. Microchip. Para gatos, o microchip não é obrigatório, mas é altamente recomendável pelos veterinários, tá? E por fim, o CVI, que é o Certificado Veterinário Internacional, que deve ser emitido por um veterinário cadastrado no MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Bom, sabendo então, né, dos requisitos, né, para trazer o gato para os Estados Unidos iniciais, que é a documentação que envolve, o próximo passo, né, de acordo com a nossa experiência, foi então definirmos o voo em que nós viríamos, ou seja, definir o dia e o horário em que nós embarcaríamos aqui para os Estados Unidos. É importante também saber em que gatos podem entrar por qualquer aeroporto aqui dos Estados Unidos. Diferentemente dos cachorros, né, que não são todos os aeroportos que podem recebê-los, os gatos não, são livres para entrar por qualquer aeroporto. É claro que eu estou falando de acordo com a data em que nós imigramos, que foi julho de 2025. Caso você esteja vendo esse vídeo posteriormente, é importante você checar, né, se houve alguma mudança na legislação, nessas orientações todas que eu estou passando para vocês aqui. Bom, definindo então a data e o voo, é claro que eu defini também a companhia aérea. E aí entra um X. Não são todas as companhias aéreas que permitem você viajar com o seu pet, no caso aqui, gato, na cabine, ou seja, junto com você durante o voo, tá? As mais conhecidas, né, que fazem esse tipo de serviço é a Latam, a Azul, a Avianca e a Copa Airlines. Então essas aqui eu tenho certeza que fazem, nesta data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, obviamente, voos com pet na cabine, falando aqui especificamente de gato. Nós escolhemos, então, por uma série de fatores, virmos com a Latam. Então, o que eu fiz? Assim que nós definimos o dia e o voo que nós queríamos, eu entrei no site da Latam, verifiquei o voo e comprei as passagens. Mas comprei assim, eu coloquei as passagens no carrinho, né? Eu selecionei as passagens e coloquei lá. Nesse momento, antes de eu fechar e efetuar o pagamento, eu liguei para a Latam e conversei com o atendente perguntando se naquele voo ainda havia disponibilidade de se viajar com um pet na cabine, o gato. Por quê?
Dentre todas as regras que incluem, né, a viagem com animais, existe uma muito importante que é o limite de pets na cabine. Não podem ser levados quantos animais se querem, né? Se todo mundo resolver levar um animalzinho, então já pensou, né? Então, antes de fazer a compra, né, eu liguei e perguntei se ainda havia disponibilidade de se viajar com um pet, no caso a minha gatinha, na cabine naquele voo, e eles disseram que sim. Só então eu fiz a compra da passagem. Já estava tudo lá no carrinho, então eu fechei a compra, né? Efetuei o pagamento, porque eu tinha certeza que aquele voo tinha disponibilidade. E é sempre importante fazer isso com uma certa antecedência, né? De repente, em cima da hora, não sei se você vai conseguir. Então já vai checando isso com o máximo de tempo que você conseguir. Depois que eu fiz a compra das passagens, tudo certinho, recebi a confirmação no meu e-mail, bilhetes emitidos, qual foi o segundo passo? Entrar em contato novamente com a companhia aérea para fazer então a reserva do serviço de pet na cabine, porque naquele momento eu só poderia consultar se havia disponibilidade. Eu queria ter certeza que naquele voo eu poderia levar o meu gato. O funcionário me deu ok, fiz a compra. Imediatamente após, né, eu ter recebido todas as confirmações, eu entrei em contato novamente por telefone com a companhia aérea, no caso a Latam, e fiz então a compra do serviço de pet na cabine. Então isso é feito por telefone. Então foi uma ligação que até me lembro que demorou bastante, levou uns 40 minutos, em que eu tive que informar alguns dados nossos, né, para a atendente que estava ali. Informei o serviço que eu precisava, ela já também me passou as informações básicas que eu precisava ter, né, para fazer essa viagem, como dimensões da bolsa, enfim, tudo mais que eu já conto daqui a pouco. E aí, sim, ela emitiu o comprovante, né, do serviço contratado, ou seja, você paga não uma passagem a mais, né? Esse serviço ele tem um custo, não chega a ser o valor de uma passagem, mas é uma taxa para você poder viajar com o seu pet junto na cabine. Ou então, no porão do avião com as bagagens. Aí deve ser um outro procedimento, eu não tenho conhecimento total disso, eu estou falando então da compra do serviço para levar o pet na cabine, junto com você lá dentro do avião, bonitinho, você segurando lá a bolsa do seu pet se for preciso, tá bom? Bom, assim então que eu recebi a confirmação do serviço contratado, né, no meu e-mail, eu já imprimi, deixei junto com a nossa documentação de voo e até o dia do embarque, gente. Praticamente eu liguei toda semana na Latam para confirmar que estava tudo certo, que a minha compra estava efetuada, que a gata podia embarcar segundo as normas da companhia e tudo bem, porque assim, eu já tinha ouvido casos, né, de pessoas que haviam feito todo esse procedimento e não tinham obtido sucesso em relação a isso, não tinham conseguido embarcar os seus bichinhos ou tiveram assim, algum perrengue lá na última hora. Então eu fui assim tentando me certificar o máximo que eu podia de que estava tudo ok para embarcar com a Zarra aqui então para os Estados Unidos. Então toda essa parte feita, né, compra das passagens, né, os primeiros documentos todos ok, o que eu fiz? Fui comprar então a bolsa. Talvez você pense, nossa, já podia ter comprado a bolsa antes, né? Talvez sim, tem gente que já compra com 6, 7 meses, mesmo sem saber quando vai voar, mas assim, existem diferenças das dimensões da bolsa de acordo com a companhia. Então, é diferença em centímetros? Não é muita diferença, mas existe. Então, eu preferi primeiro ter certeza qual companhia eu estaria viajando para comprar essa bolsa e começar a treinar a Zarra a entrar na bolsa, enfim, aquele processo de educação do pet que a gente faz, né, quando quer que ele adquira um certo comportamento. E eu vou mostrar a bolsa para vocês. Bom, essa é a bolsa, então, que nós compramos, né, para transportar a Zarra. Tem essa alça aqui para carregar. Ela tem essa abertura superior, tá? Bonitinha aqui. Ela tem também essas aberturas na lateral. Tem 2 zíperes aqui, vou abrir só um lado para vocês verem, onde vai até o final. Então, é uma portinha para o bichinho entrar e sair. Bichinho, né, gente? Para o gatinho, fofo. Entrar e sair, aqui também desse lado. E o que ela tem de interessante esse modelo aqui? Ela é uma bolsa que se chama extensível. Então, quando você abre as laterais, olha que interessante. Eu gostei muito desse modelo e me atendeu dentro das medidas da Latam, tá? Ela abre, então você vê que o animalzinho ele tem um pouco mais de espaço aqui dentro. Ela serve para cachorros também de pequeno porte, tá? E aqui, né, vou mostrar para vocês a parte interna dela. Ela vem com tipo um tapetinho acolchoado. E nós, no dia da viagem, daqui a pouco eu vou falar para vocês, nós forramos aqui um tapete higiênico, tá? Mas nas semanas que antecederam o nosso voo, o que a gente, né, fez? Nós colocávamos petisco aqui dentro, nós deixávamos a cesta em um lugar acessível para a Zarra ficar entrando na hora que ela quisesse. Enfim, nós tentamos acostumar o máximo que nós conseguimos a Zarra dentro
dessa bolsa aqui. Para ajudar vocês, eu vou deixar também o link dessa bolsa aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. E se você também me segue lá no Instagram, lá no Hello América BR, quiser também o link, né, da bolsa, pode me chamar lá que eu passo para vocês. Bom, e o último passo, então, foi a emissão dos documentos finais, né? Quando eu falei com a veterinária, que é cadastrada no mapa, né, desse Ministério da Agricultura, que eu já falei anteriormente, isso é super importante, para que ela fizesse, então, a emissão dos documentos. Essa veterinária também, se alguém se interessar, eu posso passar o contato dela para vocês, me chama lá no Instagram, que eu passo esse contato. Eu a encontrei num grupo de WhatsApp específico, né, para viagem com gatos e cachorros também, um grupo que foi criado, não sei se foi a partir do visto do EB2, mas eu sei que é um grupo no WhatsApp com pessoas que trocam muitas informações ali sobre viagem com gato, com cachorro, enfim, trocam ideias, tem alguns veterinários lá também. Ela faz parte desse grupo e eu entrei em contato com ela, né, gostei do serviço, gostei, né, da proposta dela de trabalho, e aí nós a contratamos. Foi então que enviei para ela a cópia da caderneta de vacinação da Zarra, eu acho que alguns documentos pessoais meus também, para ela fazer o documento, e ela preenche, então, na consulta, né, que é feita com o gatinho, onde ela examina para ver se está tudo ok, se o bichinho está em boas condições, né, se está tudo certo para ele poder viajar, um atestado de saúde que já é emitido pelo Vigiagro, né, pelo órgão do governo responsável pela emissão, né, tem o Ministério da Educação e o Vigiagro, que é um órgão dentro desse ministério, tá? E ela preenche, então, esse atestado de saúde, falando, então, né, a cor do pelo do gato, mais ou menos a idade, informações sobre o tutor responsável, e então esse órgão do governo devolve, né, para ela o atestado, né, ou seja, melhor dizendo, o certificado veterinário internacional. E qual é o grande X aqui? É que esse certificado precisa ser emitido com até 10 dias de antecedência do embarque, senão ele perde a validade. Então não adianta fazer esse atestado 30 dias antes, 15 dias antes, 11 dias antes. Tem que ser em até 10 dias antes do embarque. Mais tempo do que isso, ele perde a validade. Mas também você não pode fazer isso no dia da viagem, porque depende de você enviar um atestado de saúde, desse atestado voltar na forma de certificado, né, veterinário internacional. Então tem que ser feito também com horas de antecedência do voo. Então é importante, né, o veterinário que você contratar, com a empresa, né, especializada nisso que você contratar, se certificar bem desses prazos para não passar perrengue na última hora. Bom, então chegou o dia do embarque, né? Então, colocamos a Zarra na bolsa, vou pular o perrengue todo, que no dia ela foi se esconder embaixo da cama, gente, eu estava na casa da minha sogra, já contei isso, né, no vídeo anterior, como é que foi os últimos dias, né, que nós tivemos no Brasil, mas eu estava na casa da minha sogra, no dia do embarque ela se enfiou embaixo da cama, deu um trabalho terrível para tirar a Zarra de lá, mas conseguimos. Colocamos lá na bolsa e fomos então para o aeroporto. No aeroporto, né, mesmo que você faça o check-in ali naqueles totens, por causa do gato, você vai ter que passar no check-in do balcão. Eu até tentei fazer o meu check-in, né, no caso lá no totem, mas não deu certo. Aí o funcionário então pediu para que eu fosse para o balcão. Por quê? Porque o meu bilhete, né, especificamente o meu, no caso, estava associado à compra do serviço de pet na cabine. Então, assim, meu marido e minha filha viajaram comigo, mas o pet, né, aquele serviço estava contratado, vinculado no meu bilhete aéreo. Então, eu fui até o balcão e ali foi feito todo o procedimento. Eles vão checar o CVI, que é o certificado, né, veterinário internacional, a carteirinha de vacinação, vão checar a bolsa também e o animalzinho lá dentro se está bem acomodado, porque segundo eles o animal precisa conseguir ficar de pé e dar uma volta circular dentro da caixa para que eles autorizem que ele embarque com você na cabine, tá? Ela tirou fotos ali, demorou um pouquinho, mas ela foi super simpática. E aqui eu tenho que reconhecer, fui muito bem atendida ali no balcão da Latam. A funcionária que estava fazendo ali o atendimento nesse caso, né, para embarcar com a minha gata, foi extremamente atenciosa, solícita, tá? Foi tudo bem, deu tudo certo, o embarque dela foi autorizado. Passamos então para a sala de embarque. E antes do nosso voo, nós ficamos um tempinho ali numa sala VIP do aeroporto. E aí começou mais o perrengue, por assim dizer, com a própria gata, né? Porque ela estava muito assustadinha. A gente tentou tirar ela da bolsa, nós abrimos a bolsa, mas ela estava muito receosa, porque, né, um aeroporto, barulho, muita gente, muita luz, ela está acostumada, né, com poucas pessoas ao redor dela. Ela não quis comer ração, não quis beber água, não fez também nem o número 1, nem o número 2 no espaço que tinha ali. Nós
Nós levamos, inclusive, um pacotinho de ração que a veterinária, né, que nos atendeu, nos deu para levarmos na viagem, acho que tinha 30 gramas, 40 gramas de ração, se ela quisesse comer, ela não quis tomar água. Enfim, chegou a hora do embarque, colocamos dentro da bolsa de novo e seguimos viagem. Dentro do avião, a orientação que nós temos das companhias aéreas é que a bolsa, ela caiba embaixo do assento da frente, né? A bolsa não vai necessariamente o tempo todo no seu colo, até porque quem já viajou de avião sabe, né? Na hora da decolagem e do pouso, né, não pode ter nada no seu colo, aquela mesinha de refeição tem que estar fechada, você tem que estar com o cinto apertado. Então, assim, não é permitido viajar o tempo todo com a bolsa no seu colo. Mas assim, nós colocamos ela então embaixo do assento da frente, ela estranhou, eu acho que um pouco do barulho, da sensação, então ela miava um pouco ao longo do voo, baixinho, graças a Deus, ela não fez escândalo, né? Às vezes ela dava mandada assim dentro da bolsa e assim, nos nossos pés nós sentíamos, né, ela se movimentando. Então o que nós fizemos? Durante o voo todo, que deu mais ou menos em torno de 8 horas de São Paulo, né, até Orlando, nós algumas vezes pegamos a bolsa, colocamos no nosso colo, né? Ou eu, o Robson, a Esther, abríamos a bolsa e colocávamos a mão, assim, sem deixar ela sair, tá? O gato não pode sair de dentro da bolsa. Então, nós colocávamos a mão ali, ficávamos fazendo carinho nela, mexendo com ela, acalmando, passando segurança, enfim, né? Tentando amenizar o máximo possível aquele estresse todo que é para um gato, né, gente? Quem tem gato sabe como eles se alteram, né? Se muda a rotina, se muda o ambiente. Durante o voo também ela não quis, não aceitou água, não aceitou nada, só o bendito do churo. Se você tem um gato, você deve saber o que é o churo. O churo é um petisco que vem assim num tabletezinho, os gatos são viciados nele. Churo, churu, nem sei como é que fala direito. Mas ela aceitou, ela comeu um pouquinho do churo, aí colocávamos ela de novo embaixo lá do assento da frente e foi de uma forma geral, assim, de uma maneira geral, foi bem tranquila. Não nos deu trabalho, ninguém reclamou que a gente estava com um gatinho ali. O pessoal também, os comissários, né, os funcionários do avião também não nos chamaram atenção em nenhum momento. Graças a Deus, ela se comportou bem, dentro da medida do possível, e foi uma viagem até que tranquila, considerando tudo que poderia acontecer, né? A gente viajando com um pet, né? E com um gatinho dentro do avião. Bom, o voo chegou, né? E passando pela imigração. Nós passamos por 2 fases da imigração. A primeira naquele guichê prévio, né? Onde eles olham os passaportes e tudo mais. E ali, gente, ninguém nem notou a Zahra, nem perguntaram absolutamente nada. A gente estava com a documentação dela ali na bagagem de mão, caso pedissem, né? O CVI dela, alguma coisa, não pediram nada, nem olharam a bolsa e nem nada. Dali nós seguimos para a salinha, né? Porque como é um visto de imigrante, nós tínhamos que apresentar um envelope que nós estávamos levando do consulado e também, novamente, nada. Nem fizeram caso da Zahra. A imigração dela foi tranquilíssima. E aí, né, nós fomos para o hotel. E aí nós descobrimos algo que eu acho que vale a pena eu dizer aqui para você, se você pretende viajar com um gato aqui para os Estados Unidos. Eu estou falando tudo isso, gente, abrindo um parênteses aqui, referente à viagem com gato para os Estados Unidos. Dependendo do país que você for, essas regras sejam diferentes, tá? Então, eu estou falando especificamente aqui, viagem com gato para os Estados Unidos em julho de 2025. Então tá bem assim, restrito aqui, né, o recorte que eu estou fazendo nesse vídeo. O hotel. Nós tínhamos uma reserva num hotel que descobrimos apenas no dia da viagem que era um hotel pet friendly. Sim, era um hotel pet friendly, mas não era pet friendly para gato. Então, assim, uma amiga nossa foi no hotel, né, durante o dia para verificar lá a nossa reserva, tudo, e quando nós desembarcamos, ela informou, olha, só que a Zahra não pode ficar nesse hotel, porque lá é só cachorro. Então, assim, nós tivemos que arrumar, né, uma pessoa que ficasse com a Zahra, nós não, né, no caso, essa nossa amiga que, nossa, nos ajudou demais, tem nos ajudado demais nesse início de vida aqui, e ela realmente encontrou uma pessoa também do círculo de amizades dela que poderia ficar com a Zahra, uma pessoa que tinha experiência com gatos, enfim, né, que gosta de gato. Então ela recebeu a Zahra, né, na casa dela por 2 semanas, que foi até o tempo de nós alugarmos nosso apartamento e poder trazer a Zahra para cá, porque de fato o hotel não aceitaria, e naquela altura do campeonato mudar de hotel também ia ser uma loucura, né? Já estava reservado por 2 semanas, né? Essa pessoa hospedou a Zahra na casa dela, cuidou muito bem, deixou a Zahra bem feliz,
bem tranquila nesse processo todo que envolveu a nossa mudança. E hoje, né, depois de já um mês, 40 dias aqui nos Estados Unidos, a Zahra já está com a gente, já está adaptada, já está bem. Foi uma viagem conturbada no sentido assim de gatos não gostarem de mudança de ambiente. Quem tem gato sabe disso, que às vezes é uma dificuldade, eles têm uma certa resistência, né, na mudança de rotina, de ambientes, mas graças a Deus ela tem se adaptado muito bem, ela passou por esse teste todo de estresse, né, e sobreviveu e está super feliz. Então é isso, gente. Essa foi a nossa experiência, então, viajando com um gato aqui para os Estados Unidos, aqui no ano de 2025. Contei aqui como foi para vocês. Eu espero que esse vídeo ajude, né, vocês que têm procurado conteúdo aqui no YouTube. Eu lembro que quando eu estava pesquisando, não tem muita coisa, tem muita gente que fez já vídeos, mas assim, são vídeos um pouco mais antigos e as normas, como eu disse para vocês, às vezes elas mudam, tem algum tipo de alteração. Então, assim, eu espero que ajude você que nessa época está procurando informações a respeito disso. Se você também trouxe seu gato para os Estados Unidos, tem alguma coisa interessante, uma curiosidade para contar, deixa aqui nos comentários, eu vou gostar muito de ler. E lembrando, se você quiser então um link então da bolsa, né, que eu usei para uma viagem com gatos pela Latam aqui para os Estados Unidos, eu passo o link para vocês também. Pode me chamar aqui nos comentários ou então lá no Instagram também, Hello América, que eu passo. E também o link do grupo do WhatsApp, que como eu disse, me ajudou bastante, né? E eu sei que ajuda muita gente, porque a troca de experiências e de informações ali é riquíssima. Espero vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa trilogia. Por favor, não deixe de deixar o seu like aqui, de deixar o seu comentário. Isso ajuda muito o canal a crescer. Eu pretendo trazer muitas outras informações aqui da nossa vida nos Estados Unidos, mas eu conto então com vocês aí do outro lado, no sentido assim de me ajudarem ao canal crescer e aparecer para mais pessoas, tá bom? Um grande beijo para vocês. See you later. Bye bye.